você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal, Quimicando com Kaká, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo, meu querido aluno, seja muito bem-vinda, minha querida aluna, a esta super revisão de hoje, onde trataremos um dos assuntos mais importantes que cai em todos os vestibulares e também do Enem, hein? Nós vamos falar de concentração das soluções. Um dos assuntos mais pedidos em todos os vestibulares. Então vamos recordar esse assunto com vocês aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká. Olha aí, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Pois se inscreva! Se inscreva no nosso canal que todas as semanas temos atualizações para você. Você também pode nos seguir aqui no @Quimicando com Kaká do Instagram. Bora lá então, sem mais demora, vamos que vamos, porque está chegando para você uma super revisão aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká. FAMERP 2020. Um resíduo de 200 ml de solução de ácido sulfúrico, H2SO4, de concentração 0,1 mol por litro, precisava ser neutralizado antes do descarte. Para tanto, foi utilizado bicarbonato de sódio, NaHCO3, conforme a equação a seguir. A massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contido nesta solução é igual a dados H igual a 1, C igual a 12, O igual a 16, Na igual a 23 e S igual a 32 gramas por mol. Muito bem, galera, vamos então à resolução deste exercicinho bacana da FAMERP 2020, que você confere aqui nesta nossa revisão especial sobre concentração das soluções. Vamos então com este exercício muito bacana que você está conferindo aqui com a gente. E olha só, nós temos o H2SO4 e o NaHCO3, que é um bicarbonato de sódio. Nós podemos perceber aqui que a proporção é de 1 para 2, ou seja, para cada 1 mol de H2SO4, nós precisamos de 2 mols de NaHCO3. Então, trocando isso pelos valores em massa, nós podemos dizer que para cada 98 gramas de H2SO4, pois a massa molar do H2SO4 é 98 gramas por mol. Nós precisamos de 2 vezes 84 gramas por mol, que é a massa molar do NaHCO3. Veja, nós precisamos de 2 mols de bicarbonato de sódio para neutralizar completamente o ácido sulfúrico que está aqui. Então, 2 vezes 84, nós vamos ter 168 gramas. Essa é a proporção que você estabelece aí. Agora veja só, quanto é que nós precisamos neutralizar, gente? Confira ali no exercício. São 200 ml de uma solução cuja concentração é de 0,1 mol por litro. Então eu tenho 0,1 mol, certo? Que vai equivaler, olha só, se 1 mol é 98 gramas, 0,1 mol é 9,8 gramas, que vai estar em quanto? Vai estar em 1 litro, certo? Então 0,1 mol por litro, ou seja, 9,8 gramas por litro. Muito bem, e em 200 ml, ou seja, 0,2 litros, quantos gramas eu terei? X. Aqui eu descubro então a massa em gramas que eu tenho. Fazendo o cálculo aqui, eu terei 1,96 gramas de H2SO4 que eu preciso neutralizar. Então, jogando aqui na minha regrinha de 3, ó,
1,96 gramas, que é a quantidade em massa de ácido sulfúrico que eu vou ter nestes 200 ml de H2SO4 0,1 mol por litro. 0,1 mol em 1 litro, ou seja, 9,8 gramas em 1 litro. Então, sendo 1,96, nós vamos precisar de quanto aqui para neutralizar completamente? Olha lá, regrinha de 3, nós teremos 1,96 vezes 168 dividido por 98. Sabe quanto vai dar isso aqui, gente? Isso daqui vai dar 3,36 gramas, ok? Olha aí. Essa vai ser então a massa em gramas de NaHCO3 que nós precisamos para neutralizar completamente os 200 ml aí de H2SO4 0,1 mol por litro. Repeteco aqui. Veja que se eu tenho 0,1 mol por litro, eu tenho 9,8 gramas em 1 litro. Em 200 ml, 0,2 litros, eu vou ter 1,96 gramas. Fazendo aqui, substituindo os valores aqui, criando essa regrinha de 3,36 gramas, alternativa correta. Letra E, que você confere aí neste primeiro exercício da FABERP 2020. Um exercício de concentração das soluções. Tá claro para vocês aí? Belezinha? Vamos então com o nosso segundo exercício nesta super revisão de hoje do Quimicando com Kaká para você. Unesp 2020. Um estudante coletou informações sobre a concentração total de sais dissolvidos, expressa em diferentes unidades de medida, de 4 amostras de águas naturais de diferentes regiões. Com os dados obtidos, preparou a seguinte tabela. Amostra 1, Oceano Atlântico, litoral nordestino brasileiro, concentração de sais dissolvidos 3,6%, uma relação massa-volume. Segunda amostra, Mar Morto, Israel, Jordânia, 1,2 gramas por litro. Terceira amostra, água mineral de Campos do Jordão, interior do estado de São Paulo, 120 miligramas por litro. Quarta amostra, Lago Titicaca, Bolívia, Peru, 30%, numa relação massa-volume de sais dissolvidos. Ao rever esta tabela, o estudante notou que 2 dos valores de concentração foram digitados em linhas trocadas. Estes valores são os correspondentes às amostras. Pois é, galera, vamos então à resolução deste exercício maravilhoso da Unesp 2020 para você aqui no nosso Quimicando com Kaká. Veja só, aqui nós temos os dados referentes a 4 amostras e eu já fiz aqui algumas conversões interessantes, só para a gente se recordar. Veja que a primeira amostra, o Oceano Atlântico, ela é 3,6% numa relação massa-volume. O que isso quer dizer? Que eu tenho 3,6 gramas para cada 100 ml de solução. Transformando isso em gramas por litro, olha só, 36 gramas para 1000 ml, 36 gramas por litro. A segunda amostra, que é a amostra do Mar Morto, está indicando já uma concentração de sais de 1,2 gramas por litro. A terceira concentração, que é a concentração referente à água mineral de Campos do Jordão, está indicando uma concentração de sais de 120 miligramas por litro, o que equivale a 0,12 gramas por litro. Basta eu dividir esse valor por 1000 miligrama, né? Ou seja, para transformar miligrama em grama, basta eu dividir por 1000. Então nós teremos aqui 0,12 gramas por litro. E a última amostra do Lago Titicaca, na Bolívia,
30% a concentração de sais dissolvidos nesta água na relação massa-volume, ou seja, 30 gramas para 100 ml, 300 gramas para 1000 ml, concentração 300 gramas por litro. O que nós devemos sacar aí? Dois dados foram trocados, estão incorretos, né? Estão em linhas que não lhes são correspondentes. Então vamos parar para pensar um pouquinho. Nós estamos falando na segunda amostra do Mar Morto. O Mar Morto, que é muito famoso pela alta concentração de sais. Então veja só, no primeiro caso aqui nós temos o Oceano Atlântico, 36 gramas por litro, tá ali, bacaninha. No segundo caso do Mar Morto, olha só, a concentração não pode ser tão baixinha assim, gente. A concentração do Mar Morto tem que ser muito maior que a concentração dos mares comuns, né, dos oceanos comuns. Então, olha o que nós temos aqui, 1,2 gramas. Então esse daqui eu já sei que está errado. Por outro lado, olha só, nós temos aqui a concentração da água mineral, 0,12 gramas por litro, é dada em miligrama por litro, em ppm. Nós sabemos que essa é uma forma de expressar baixas concentrações de sais, é o que acontece na água potável. E olha só o Lago Titicaca, 300 gramas por litro, a concentração de sais nesta localidade, né? Nesta amostra? Não. Então a que conclusão que nós chegamos? Que estes dois dados aqui estão trocados, né? Ou seja, a concentração de sais no Mar Morto será de 300 gramas por litro. A concentração de sais no lago, veja, não é mar, né? É um lago. Nós temos aqui a concentração de 1,2 gramas por litro. Então, a alternativa correta aí, letra A. Estão trocados o 2 com o 4, a amostra 2 com a amostra de número 4. Beleza, galerinha? Vamos então com mais um exercício aí pra gente nesta super revisão que estamos fazendo hoje sobre concentração das soluções, um dos assuntos mais pedidos em todos os grandes vestibulares. Bora lá com mais um exercício para você. O FMS 2020. Para a realização de um experimento, preparou-se uma solução contendo 35 gramas de sulfato de alumínio dissolvidos em 10 litros de água. Qual a concentração molar desta solução? Dados: AL igual a 27, S igual a 32, O igual a 16 gramas por mol. Vamos que vamos, galera, então, para a resolução de mais um exercício aqui do nosso Quimicando com Cacá. Agora esse exercício bonito, maravilhoso, da UFMS, a Federal do Mato Grosso do Sul 2020. Um exercício bem atual que fala sobre concentração das soluções. Veja bem as informações que o exercicinho está nos passando aí. A substância é o sulfato de alumínio, cuja massa molar é de 342 gramas por mol. Mas, Cacá, como é que você descobriu isso? Ele deu as massas molares de cada elemento que participa deste composto. Tá? Você viu aí o Al27, o S32, o O16. Então, olha aí, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 16, que é a massa molar do oxigênio. Depois, 3 vezes 1, nós temos 3 átomos de enxofre nesta molécula, 3 mols de enxofre, então, vezes a massa do enxofre, que é de 32 gramas por mol. E aí nós temos o Al, 2 mols de Al, cuja massa é de 27 gramas por mol. Somando tudo, 342 gramas por mol. Como nós podemos observar neste exercício, ele está contando que foi utilizado 35 gramas deste sulfato de alumínio, né, com 10 litros de água. Então, qual a molaridade desta solução? Muito simples. Olha lá,
Vamos nos lembrar que a molaridade é igual a massa em gramas dividido pela massa molar do soluto multiplicado pelo volume da solução. Mas professor, por que N1 sobre N aqui? Vamos nos lembrar então, olha aí galera, atenção, vamos nos lembrar então que esta fórmulazinha aqui, ó, a massa do soluto sobre a massa molar do soluto equivale ao número de mols, ou seja, a quantidade de matéria. Número de mols, massa em gramas dividido pela massa molar. Substituindo os valores aqui, olha aí o que nós temos. São 35 gramas de Al2SO4 35 gramas dividido pela massa molar, 342 gramas, multiplicado pelo volume, que é de 10 litros. Então, fazendo aí esta continha, o resultado é aproximadamente 0,01 mol por litro. Esta, então, será a concentração molar desta solução. Alternativa correta aí, galera. Confira comigo. Alternativa E. Neste exercício muito bacana, o terceiro exercício da nossa videoaula de hoje sobre concentração das soluções. Tá claro para vocês? Belezinha, galera? Deu para recordar bem o conceito de molaridade, de concentração molar? Ou seja, número de mols dividido pelo volume da solução. Lembrando que o número de mols é a massa em gramas do soluto dividido pela massa molar desse soluto. Ok? Vamos com mais um exercício então? Bora com mais um exercício aqui na nossa super videoaula de hoje para você. A produção e a transmissão do impulso nervoso dos neurônios tem origem no mecanismo da bomba de sódio-potássio. Esse mecanismo é responsável pelo transporte de íons Na+ para o meio extracelular e K+ para o interior da célula, gerando o sinal elétrico. A ilustração abaixo representa este processo. O ERG 2020, Estadual do Rio de Janeiro. Para um estudo sobre transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio-potássio, preparou-se uma mistura contendo os cátions Na+ e K+, formada pelas soluções aquosas A e B, com solutos diferentes. Considere a tabela a seguir. Solução A, 400 ml, e o soluto KCl, molaridade 0,1 mol por litro. Solução B, 600 ml de volume, o soluto é o NaCl, molaridade 0,2 mol por litro. Admitindo a completa dissociação dos solutos, a concentração de íons cloreto na mistura em mol por litro corresponde a... Muito bem, galera, vamos então à resolução deste exercício maravilhoso também. O pessoal fala, Cacá, você acha todos os exercícios maravilhosos? Claro que eu acho. Até porque a gente tem que estar tranquilo, né? Para a resolução do exercício a gente já chega olhando para ele, falando, nossa, você é maravilhoso, você é lindo. Isso te dá aquele relaxamento necessário para você se dar bem naquele exercício. Simpatize-se com ele primeiro, entendeu? É uma técnica, né? Para melhorar aí o seu psicológico na hora da prova. Simpatize-se com o exercício. Olha a dica do Cacá para você, hein? Olha a dica do Cacá para você aqui no Quimicando, galera. Pois vamos então à resolução. Bom, veja que nesse exercício nós temos aí a famosa transmissão de impulsos nervosos pela bomba de sódio-potássio. Então o que ele está dizendo para a gente? Que nós temos duas soluções, uma de KCl e uma de NaCl, né? A primeira 0,1 mol por litro de KCl e a segunda 0,2 mol por litro, beleza? O que ele quer saber na realidade aí é a concentração de íons cloreto nessa mistura, partindo-se do princípio que nós temos
400 ml de solução A, de solução de KCl, e 600 ml de solução B. Então, na realidade, eu estou misturando estas duas amostras, essas duas soluções. Com isso, eu vou ter 1 litro de solução. A pergunta é, quantos mols, qual vai ser a concentração molar de Cl nesta mistura? Muito simples, galera. Vamos analisar aqui, ó. Eu sei que a molaridade, deixa eu trocar aqui de caneta, a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. Desta forma, se eu pegar a molaridade e multiplicar pelo volume em litros, eu vou ter o número de mols existentes ali, correto? Muito bem. KCl 0,1 mol por litro, para cada 1 KCl que eu tenho aqui, eu produzo 1 Cl aqui. Para cada 1 NaCl que eu tenho aqui, eu produzo 1 Cl aqui. Então, se a concentração é 0,1 mol por litro, a concentração de Cl- aqui vai ser de 0,1 mol por litro também. Nesse segundo caso, para cada 0,2 mol por litro, a concentração será de 0,2 mol por litro. Então eu sei que tem 0,1 mol em 1 litro desta solução e 0,2 mol em 1 litro desta segunda solução. Mas eu não tenho 1 litro de cada. Eu tenho 400 ml dessa primeira. Então vamos descobrir quantos mols eu vou ter. Ó, molaridade vezes o volume. Molaridade 0,1 vezes 0,4. Então aqui eu vou ter 0,04 mol de Cl-. Nesse segundo caso aqui, eu tenho 0,2, ou seja, a molaridade dele, 0,2 mol por litro, vezes 600 ml, 0,6 litros. Isso vai dar 0,12 mol. Beleza, galera? Tá claro aí o que aconteceu? Então veja, se eu somar o número de mols de Cl que eu tenho aqui com o número de mols de Cl que eu tenho aqui, isso vai dar exatamente 0,16 mol de Cl- de íon cloreto. E agora vamos então descobrir a concentração molar, né, que ele está pedindo para a gente aí, do Cl-, que vai ser o número de mols. Quanto que é o número de mols que eu tenho nessa mistura? 0,16. 0,16 mol. Qual é o volume total quando eu misturo 400 ml com 600 ml? Eu vou ter 1 litro. Então, 0,16 mol em 1 litro. Logo, a molaridade será 0,16 mol por litro. Qual a alternativa correta aí, galera? Letra D é a nossa alternativa correta para esse exercício muito bacana também da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 2020. Belezinha? Gostou? Mais um exercício bacana pra gente aí, aqui no Quimicando com Kaká, aqui na nossa revisão para os principais vestibulares. Hoje, falando sobre um dos assuntos que mais cai nos vestibulares e no Enem, que é concentração das soluções. Vamos com mais um exercício para você. O nosso 5º exercício de hoje, aqui no Quimicando Revisão. Bora, galera! FAMERP 2019. Em águas naturais, a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação química a seguir. 2FeS2 mais 7O2 mais 2H2O, produzindo 2FeSO4 mais 2H2SO4. Em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de FeSO4 igual a 0,02 mol por litro. Neste rio, a massa de FeS2 dissolvida por litro de água era igual a dados Fe 56 e S 32 gramas por mol. Letra A, 0,48 gramas.
Letra B, 0,24 gramas. Letra C, 0,12 gramas. Letra D, 2,4 gramas. Ou letra E, 1,2 gramas. Muito bem, galera, vem comigo então para resolvermos mais este exercício muito bacana da FAMERP 2019. Medicina Ribeirão Preto 2019, hein? Bora lá comigo então? Vamos, gente! Pois é, olha só, o exercício está contando pra gente aí que em águas naturais a acidez mineral pode ser formada através da oxidação de sulfetos, como indica a equação química que você está vendo aí, ok? Olha lá a equação química. 2FeS2 mais 7O2 mais 2H2O, produzindo FeSO4, 2FeSO4 mais 2H2SO4, ok? Bom, em uma amostra de água retirada de um rio, foi encontrada uma concentração de FeSO4 igual a 0,02 mol por litro. O que ele pergunta? Qual a massa de sulfeto de ferro dissolvida por litro de água neste rio? Olha só, galera, o que nos interessa dessa equação é justamente o sulfeto e o sulfato. Então, não perca tempo o restante da equação, hein? Você vai usar somente essas duas informações. Sendo que em apenas uma delas, que é o FeSO2, você vai precisar da massa. Então, nós podemos partir do seguinte princípio aqui. Para cada 2 mols de FeS2, eu produzo 2 mols de FeSO4, ok? Então, eu posso dizer que para cada 2 mols, ou seja, 2 vezes 120 gramas deste, eu vou produzir 2 mols desse. Beleza? Agora percebam uma coisa, gente. Eu não tenho 2 mols nesta amostra que foi captada aí no rio. Nós temos aí 0,02 mol por litro. Então, ó, se eu tenho 0,02 mol por litro, tá? Quanto eu terei aqui? X. O que eu posso fazer, galerinha? Ó, eu posso cortar esse 2 com esse 2, tá? E multiplicar 0,02 por 120. Então, olha aí. X é igual a 120 vezes 0,02. O que vai dar, então, 2,4 gramas. Esta é a quantidade, então, de FeSO2 presente neste rio por litro, ok? Beleza? Tá claro para vocês aí? Alternativa correta aí, letra D, neste exercício da FAMERP. Você que vai prestar FAMERP aí, olha aí, galera, letra D, belezinha? Valeu? Bora então com mais um exercício? Bora com mais um exercício para você aqui no Quimicando com Cacau, o nosso último exercício de hoje. Vem comigo! O FMS 2019. O dióxido de enxofre, SO2, é o responsável pelo maior aumento na acidez da chuva. Ele é produzido diretamente como subproduto da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, o carvão e o óleo diesel. O óleo diesel e o carvão são muito impuros e contêm grandes quantidades de enxofre em sua composição, sendo responsáveis por uma grande parcela da emissão de SO2 para a atmosfera. Atualmente, no Brasil, a Petrobras tem investido muito na purificação do diesel, a fim de diminuir drasticamente as impurezas que contém enxofre. O dióxido de enxofre pode sofrer oxidação na atmosfera e formar o trióxido de enxofre, que por sua vez, em contato com a água da chuva, irá formar o ácido sulfúrico, H2SO4, que é um ácido muito forte.
Este processo pode ser descrito por SO2 mais meio O2, SO3. SO3 mais H2O, H2SO4. O H2SO4, ao se ionizar, produz 2 íons H+, e um íon sulfato 2-. Uma amostra de chuva contendo exclusivamente ácido sulfúrico, cujo grau de ionização é de 100%, mostrou uma concentração de 5 × 10 a -5 mol por litro. Qual será o pH da referida chuva? Letra A, 1, B, 2, C, 4, D, 5 e 6. Galera, vamos então com a resolução deste nosso último exercício aqui na super revisão sobre concentração das soluções neste dia para você, Quimicando com Cacá, revisando com Cacá este exercício maravilhoso também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 2019. Bora então para a resolução desse exercício. Um exercício muito bacana que está falando do ácido sulfúrico, que é produzido, tá? E cai na forma de precipitação ácida, né? Ele acaba caindo na forma de chuva ácida a partir dos óxidos que são lançados na nossa atmosfera. Como você pode observar nas equações aí descritas, nós temos a queima do enxofre, né? Que vai produzir o SO2, o enxofre, o S, né? Ele vai produzir o SO2 ao reagir com O2. Esse SO2 acaba reagindo ainda com o oxigênio, produzindo o SO3. O SO3 reage com a água, produzindo H2SO4. E esse H2SO4, um ácido forte, ele vai se ionizar, produzindo então íon H+. Então olha só, vamos copiar aqui a ionização do H2SO4, que vai ser o ácido responsável pela chuva ácida trágica, devido à queima dos combustíveis fósseis, principalmente, que apresentam em sua composição o enxofre. Então aqui nós temos H+ aquoso mais SO4 2-. Veja que ele está contando para a gente aí que a concentração é de 5 × 10 a -5 mol por litro de ácido sulfúrico aqui, ó. 5 × 10 a -5 mol por litro, ok? É aqui que nós teremos que ter um pouquinho mais de astúcia. Presta atenção nisso, gente. Para cada 1 mol desse que eu tenho, eu produzo 2 mols de H+. Então, se eu tenho a concentração de 5 × 10 a -5, eu terei aqui 2 vezes 5 × 10 a -5 mol por litro de H+ nesta minha solução. Então aqui 2 vezes 5, 10. Desta forma, a concentração de íons H+ nesta solução será igual a 10 a -4 mol por litro. Beleza? Mas aí, professor, como é que eu faço para descobrir o pH? Galera, o pH de uma solução é muito simples para você descobrir. Vamos nos lembrar que pH é igual a menos log da concentração de H+. Ou seja, pH será igual a menos log de 10 a -4. Quanto que é o pH? Quanto então é menos log de 10 a -4? Olha lá. Não tem base aqui, então é logaritmo de base 10. A que númerozinho eu preciso elevar o 10 aqui para dar 10 a -4? Menos 4. Menos com menos mais, então aqui o pH será igual a 4. Só lembrando o seguinte, tem mais uma dica bem bacana para você aqui. Se você pegar a concentração, ó, a concentração de H+ sempre será igual a 10 elevado a menos pH. Olha que bacana, galera. Então, esse númerozinho que está aparecendo aqui, ó, esse expoentezinho aqui,
vai ser na realidade o pH da solução sempre. Se você tiver a concentração de H+, basta jogar ali que você já chega à resolução do exercício. Então, alternativa C. Alternativa correta aí, pH igual a 4, pH desta chuva ácida. Beleza, galera? Curtiu esse exercício aí? Maravilha? É isso aí, gente. Então, com isso, nós encerramos os nossos exercícios de hoje, nesta revisão sobre concentração das soluções. Para você, aqui no Quimicando com Kaká. Muito obrigado a você, meu querido aluno, minha querida aluna, você que mais uma vez esteve conosco, prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Esperamos que esta revisão de hoje tenha sido muito boa para você, hein? Que você tenha sacado aí todas as informações que nós passamos na resolução destes exercícios que trabalhamos em nossa super revisão de hoje. A você então, o nosso muito obrigado. E fique sintonizado, porque semana que vem tem mais, aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.